História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho. 2 de maio de 1500. A armada de Pedro Álvares Cabral, meu 18º tio-avô, parte da Baía de Cabralha, Brasil, continuando a sua viagem para as Índias. A nau comandada por Gaspar de Lemos regressa a Portugal trazendo a notícia do achamento da Nova Terra. Pedro Álvares Cabral era irmão mais novo de Gil de Queiroz de Gouveia, meu 18º avô, alcaide-mor de Castelo Rodrigo e conselheiro do rei. Pedro Álvares Cabral, comandante militar, navegador e explorador português, descobridor do Brasil, nasceu em Belmonte, em 1468, e morreu em Santarém, em 1520, fidalgo, era filho de Fernão Cabral, 4º senhor de Azurara e de Dona Isabel de Gouveia de Queiroz, neto paterno de Fernando Álvares Cabral, 3º senhor de Azurara e de Dona Teresa Freire de Andrade, e neto materno de João de Gouveia de Queiroz, escudeiro da Casa Real e de Dona Leonor Fernandes Coutinho, filha do primeiro conde de Marialva. Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo, comandante militar, navegador e explorador português, considerado como o descobridor do Brasil, realizou significativa exploração da costa nordeste da América do Sul, reivindicando-a para Portugal. Embora os detalhes da vida de Pedro Álvares Cabral sejam esparsos, sabe-se que veio de uma família nobre colocada na província interior e que recebeu uma boa educação formal. Foi nomeado para chefiar uma expedição à Índia em 1500, seguindo a rota recém-inaugurada por Vasco da Gama, contornando a África. O objetivo deste empreendimento era retornar com especiarias valiosas e estabelecer relações comerciais na Índia, contornando o monopólio sobre o comércio de especiarias, então nas mãos de comerciantes árabes, turcos e italianos. Aí a sua frota, de 13 navios, afastou-se bastante da costa africana, intencionalmente, desembarcando no que ele inicialmente achou tratar-se de uma grande ilha a qual deu o nome de Vera Cruz, verdadeira cruz, e a que Pero Vaz de Caminha faz referência. Explorou o litoral e percebeu que a grande extensão de terra era provavelmente um continente, despachando em seguida um navio para informar o rei Dom Manuel I da descoberta das terras. Como o novo território se encontrava dentro do hemisfério português, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, reivindicou para a coroa portuguesa. Como tinha desembarcado na América do Sul, estas terras foram reivindicadas para o Reino de Portugal, e mais tarde constituiriam o Brasil. A frota reabasteceu-se e continuou rumo ao leste, com a finalidade de retomar a viagem rumo à Índia. Nessa mesma expedição, uma tempestade no Atlântico Sul provocou a perda de 7 navios. As 6 embarcações restantes encontraram-se eventualmente no canal de Moçambique antes de prosseguirem para Calcute, na Índia. Pedro Álvares Cabral inicialmente obteve sucesso na negociação dos direitos de comercialização das especiarias, mas os comerciantes árabes consideraram o negócio português como uma ameaça ao monopólio deles e provocaram um ataque de muçulmanos e hindus ao entreposto português. Os portugueses sofreram várias baixas e suas instalações foram destruídas. Pedro Álvares Cabral vingou-se do ataque saqueando e queimando a frota árabe. Em seguida, bombardeou a cidade em represália à incapacidade de seu governante em explicar o ocorrido. De Calcute a expedição rumou para Cochin, outra cidade-estado indiana, onde Pedro Álvares Cabral fez amizade com o seu governante e carregou os seus navios com especiarias antes de retornar para a Europa. Apesar da perda de vidas humanas e de navios, a viagem de Pedro Álvares Cabral foi considerada um sucesso, após o seu regresso a Portugal. Os lucros extraordinários resultantes da venda das especiarias reforçaram as finanças da coroa portuguesa e ajudaram a lançar as bases de um império português, que se estenderia das Américas ao Extremo Oriente. Pedro Álvares Cabral foi mais tarde preterido quando uma nova frota foi reunida para estabelecer uma presença mais robusta na Índia, possivelmente, como resultado de uma desavença com Dom Manuel I. Tendo perdido a preferência do rei, aposentou-se da vida pública, havendo poucos registros sobre a parte final de sua vida. As suas realizações caíram no esquecimento por mais de 300 anos. Algumas décadas depois da independência do Brasil, no século XIX, a reputação de Pedro Álvares Cabral começou a ser reabilitada pelo imperador Dom Pedro II do Brasil. Desde então, os historiadores têm discutido se Pedro Álvares Cabral foi o descobridor do Brasil e se a descoberta foi acidental ou intencional. A primeira dúvida foi resolvida pela observação de que os poucos encontros superficiais feitos por exploradores antes dele, mal foram notados e em nada contribuíram para o desenvolvimento e a história da terra que se tornaria o Brasil, única nação das Américas onde a língua oficial é o português.
Quanto à segunda questão, nenhum consenso definitivo foi formado e a hipótese de descoberta intencional carece de provas sólidas. Não obstante, embora o seu prestígio tenha sido ofuscado pela fama de outros exploradores da época, Pedro Álvares Cabral é hoje considerado uma das personalidades mais importantes da era dos descobrimentos. Biografia. Primeiros anos. Nascido em Belmonte e criado como membro da nobreza portuguesa, Pedro Álvares Cabral, meu 18º tio-avô, era filho de Fernão Cabral, 4º senhor de Azurara e de Isabel de Gouveia de Queiroz, meus 19º avós. Foi enviado à corte do rei Dom Afonso V, em 1479, quando tinha cerca de 12 anos. Foi educado em humanidades e foi treinado para lutar e pegar em armas. Tinha cerca de 17 anos de idade, em 30 de junho de 1484, quando foi nomeado moço fidalgo pelo rei Dom João II. Os registros das suas ações, antes de 1500, são extremamente incompletos, mas Pedro Álvares Cabral pode ter cumprido missão no norte da África, tal como haviam feito os seus antepassados e era comumente feito por outros jovens nobres da época. O rei Dom Manuel I, que tinha ascendido ao trono 2 anos antes, concedeu-lhe um subsídio anual no valor de 30.000 reais, em 12 de abril de 1497. Na mesma época, recebeu a mercê de fidalgo do Conselho de El Rei e foi nomeado Cavaleiro da Ordem de Cristo. Não há nenhuma imagem ou descrição física detalhada de Pedro Álvares Cabral contemporâneas à sua época. Sabe-se que era forte e igualava o seu pai em altura. O caráter de Pedro Álvares Cabral tem sido descrito como culto, cortês, prudente, generoso, tolerante com os inimigos, mas também vaidoso e muito preocupado com o respeito que sentia, e que a sua nobreza e posição exigiam. Descobrimento, ou achamento, do Brasil. Capitão Mor. A 15 de fevereiro de 1500, Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão-mor de uma expedição à Índia. Era costume da época a coroa portuguesa nomear nobres para comandar expedições navais e militares, independentemente da experiência ou competência profissional deles. Este foi um desses casos, a maioria eram nobres como ele. Esta prática era arriscada, uma vez que a autoridade poderia cair nas mãos de pessoas altamente incompetentes e incapacitadas, como poderia também cair nas mãos de líderes talentosos, como foi o caso de Afonso de Albuquerque ou João de Castro. Poucos detalhes a respeito dos critérios utilizados pelo rei para escolher Pedro Álvares Cabral como chefe da expedição à Índia sobreviveram ao tempo. No decreto real que o nomeou capitão-mor, as razões dadas são méritos e serviços. Nada mais se sabe sobre estas qualificações. De acordo com o historiador William Greenlee, o rei Dom Manuel I, sem dúvida conhecia-o bem na corte. Isso, junto com o papel da família Cabral, a lealdade inquestionável deles à coroa, a aparência pessoal de Cabral e a capacidade que ele tinha demonstrado na corte e no conselho foram fatores importantes. Também a seu favor pode ter estado a influência de seus irmãos, por exemplo o Gil de Queiroz de Gouveia, alcaide-mor de Castelo Rodrigo, meu 18º avô, que fazia parte do conselho do rei. Dado o nível de intriga política presente na corte, Pedro Álvares Cabral pode ter feito parte de uma facção que favoreceu a sua nomeação. O historiador Malim Nevitt subscreve a ideia de algum tipo de manobra oculta, dizendo que a escolha de Pedro Álvares Cabral foi uma tentativa deliberada de equilibrar os interesses de fações rivais das famílias nobres, pois parece que ele não possuía qualquer outra qualidade para a recomendação e nenhuma experiência em comandar grandes expedições. Pedro Álvares Cabral tornou-se o chefe militar da expedição, enquanto navegadores mais experientes foram destacados para a expedição para ajudá-lo em assuntos navais. Os mais importantes deles terão sido Bartolomeu Dias, Diogo Dias e Nicolau Coelho. Tais navegadores comandariam, junto com os outros capitães, 13 navios e 1.500 homens. Desse contingente, 700 eram soldados, embora a maioria fosse composta por plebeus comuns que não tinham nenhum treino ou experiência em combate. A frota tinha 2 divisões. A primeira era composta por 9 naus e 2 caravelas e dirigiu-se rumo a Calcute, na Índia, com o objetivo de estabelecer relações comerciais e uma feitoria. A segunda divisão, constituída por uma nau e uma caravela, zarpou do porto de Sofala, no atual Moçambique. Como recompensa por liderar a frota, Pedro Álvares Cabral tinha direito a 10.000 cruzados, antiga moeda portuguesa equivalente a aproximadamente 35 kg de ouro, e a comprar 30 toneladas de pimenta, às suas próprias custas,
para transportar de volta à Europa. A pimenta poderia então ser revendida à coroa portuguesa, livre de impostos. Ele também foi autorizado a importar 10 caixas de qualquer outro tipo de especiaria, livre de impostos. Embora a viagem fosse extremamente perigosa, Pedro Álvares Cabral tinha a perspectiva de se tornar um homem muito rico, caso retornasse com segurança a Portugal com o carregamento. As especiarias eram raras na Europa de então e bastante solicitadas. Uma frota anterior tinha sido a primeira a chegar à Índia contornando a África. Essa expedição foi liderada por D. Vasco da Gama e regressou a Portugal em 1499. Durante décadas Portugal procurara uma rota alternativa para o Oriente que excluísse o mar Mediterrâneo, então sob controle das repúblicas marítimas italianas e do Império Otomano. O expansionismo de Portugal levaria, primeiramente a uma rota para a Índia e, posteriormente, à colonização um pouco por todo o mundo. O desejo de difundir o cristianismo católico, em terras pagãs, foi outro fator que motivou a exploração. Uma ambição adicional que motivava os exploradores era a busca do mítico Preste João, um poderoso rei cristão com o qual se poderia forjar uma aliança contra o Islão. Por fim, a coroa portuguesa procurava obter um quinhão no lucrativo comércio de escravos e de ouro no oeste africano e no comércio das especiarias oriundas da Índia. Partida e chegada a uma nova terra. A frota, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, então com 32 ou 33 anos de idade, partiu de Lisboa a 9 de março de 1500, ao meio-dia. No dia anterior, a tripulação tinha recebido uma despedida pública que incluíra uma missa e comemorações com a presença do rei, da corte e de uma enorme multidão. Na manhã de 14 de março, a frota passou por Gran Canária, a maior das Ilhas Canárias. Em seguida, partiu rumo a Cabo Verde, colónia portuguesa situada na costa oeste da África, que foi alcançada em 22 de março. No dia seguinte, uma nau com 150 homens, comandada por Dom Vasco de Ataíde, desapareceu sem deixar vestígios. A frota cruzou a linha do Equador a 9 de abril e navegou rumo ao oeste, afastando-se o mais possível do continente africano, utilizando uma técnica de navegação conhecida como a volta do mar. Os marinheiros avistaram algas marinhas no dia 21 de abril, o que os levou a acreditar que estavam próximos da costa. Provou-se estarem certos na tarde do dia seguinte, quarta-feira, 22 de abril de 1500, quando a frota ancorou perto do que Pedro Álvares Cabral batizou de Monte Pascoal, uma vez que aquela era a semana da Páscoa. O monte localiza-se no que hoje é a costa nordestina do Brasil. Os portugueses detectaram a presença de habitantes na costa, e os capitães de todos os navios reuniram-se a bordo do navio de Pedro Álvares Cabral no dia 23 de abril. Pedro Álvares Cabral mandou Nicolau Coelho, capitão que tinha viajado com Dom Vasco da Gama à Índia, para desembarcar e estabelecer contacto. Ele pisou terra e trocou presentes com os indígenas. Após Nicolau Coelho voltar, Pedro Álvares Cabral ordenou que a frota rumasse ao norte, onde, após 65 km de viagem, ancorou em 24 de abril no local que o capitão Mor chamou de Porto Seguro. O lugar era um porto natural, e Afonso Lopes, piloto do navio principal, trouxe 2 índios a bordo para conversarem com Pedro Álvares Cabral. Assim como no primeiro contacto, o encontro foi amistoso e Pedro Álvares Cabral ofereceu presentes aos nativos. Os habitantes eram caçadores primitivos, a quem os europeus atribuiriam o rótulo genérico de índios. Os homens obtinham alimentos por meio da caça e da pesca, enquanto as mulheres se dedicavam à agricultura em pequena escala. Dividiam-se em inúmeras tribos rivais. A tribo que Pedro Álvares Cabral encontrou foi a Tupiniquim. Alguns deles eram nómades e outros sedentários, tendo conhecimento do fogo, mas não dos metais. Algumas, poucas tribos, praticavam o canibalismo. A 26 de abril, domingo de Páscoa, cada vez mais nativos curiosos apareciam. Pedro Álvares Cabral ordenou aos seus homens a construção de um altar em terra, onde uma primeira missa católica foi celebrada, por Henrique de Coimbra, a primeira a sê-lo no solo do que mais tarde viria a ser o Brasil. Foi oferecido vinho aos índios, que não gostaram da bebida. Os portugueses mal sabiam que estavam a lidar com um povo que ostentava vasto conhecimento de bebidas alcoólicas fermentadas, obtendo-as de raízes, tubérculos, cascas, sementes e frutos, prefazendo mais de 80 tipos. Os dias seguintes foram gastos armazenando água, alimentos, madeira e outros suprimentos. Os portugueses também construíram uma enorme cruz de madeira,
talvez com 7 metros de altura. Pedro Álvares Cabral constatou que a nova terra estava a leste da linha de demarcação entre Portugal e Espanha, que tinha sido estabelecida no Tratado de Tordesilhas. O território estava, portanto, dentro do hemisfério atribuído a Portugal. Coincidência? Para solenizar a reivindicação de Portugal sobre aquelas terras, ergueu-se a cruz de madeira e uma segunda missa foi celebrada em 1 de maio. Em honra à cruz, Pedro Álvares Cabral nomeou a terra, recém-descoberta, de Ilha de Vera Cruz. No dia seguinte, um navio sob o comando de Gaspar de Lemos ou André Gonçalves, voltou para Portugal para informar o rei da descoberta, por meio da famosa carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Família e descendência. Pedro Álvares Cabral casou com Dona Isabel de Castro, filha de Dom Fernando de Noronha, fidalgo da Casa Real, conselheiro dos reis Dom Afonso V, Dom João II e Dom Manuel I, guarda-mor e governador da Casa da Rainha Dona Leonor, e de Dona Constança de Albuquerque, de quem teve. Fernando Álvares Cabral, comendador do Banho, casou com Dona Margarida da Silva. António Cabral. Dona Constança de Castro, casou com Dom Nuno Furtado de Mendonça, comendador de Cardiga. Dona Guiomar de Castro. Dona Isabel de Castro. Dona Leonor de Castro.